Olá, meus amores, agora nós vamos para a nossa gramática. Nossa gramática de hoje, ela está facílima. Que nós vamos estudar? No estudo da língua, nós vamos estudar sílaba tônica e sílaba átona. Que é isso, tia? Sílaba tônica é aquela sílaba de maior intensidade em uma palavra. Já a sílaba átona é aquela sílaba, né, mais fraca. Já que a tônica é a mais forte, a átona é a mais fraca. Eu pego a palavra, vamos aqui na palavra sílaba, né? Eu tenho uma palavra sílaba. Sílaba. Então, eu tenho si, que ela é a tônica, e eu tenho lá, e eu tenho o ba, que são duas sílabas átonas. Ah, tia, então quer dizer que uma palavra, ela pode ter mais de uma sílaba tônica? Não. Toda palavra, ela só tem uma sílaba tônica. Ah, então quer dizer que ela pode ter mais de uma sílaba átona? Sim. Ela pode ter mais de uma sílaba átonas? Sim. Muito bem. Deixa a tia só pegar aqui alguns exemplos que a tia botou bem aqui. Pronto, muito bem. Aqui a tia colocou algumas palavras, olha. Café, livro, terrível, escola, lâmpada, professor, vovô, caju, música e árvore. Muito bem, o que é que nós vamos poder perceber aí, ó? Como na palavra café, a tia circulou, né, a sílaba tônica, que é o fé, e passou um tracinho lá na átona, botou um T lá na tônica e botou um Azinho lá na átona. Se você analisar, na palavra café, essa minha sílaba tônica, ela é acentuada, ela recebeu um acento agudo. Ah, tia, então todas as sílabas tônicas recebem um acento agudo? Não, vai de acordo com a nossa regra, de acordo com a regra de acentuação, tá certo? Então, toda palavra, ela tem uma sílaba tônica, mas não é necessário que todas as sílabas tônicas recebam um acento, seja um acento agudo ou um acento circunflexo, como nós temos aí na palavra vovô, um acento circunflexo, tá? Então, na palavra livro, eu tenho li, que é tônico, livro. Como a tia já ensinou a vocês, né? Como identificar uma sílaba tônica? Livro, tá? Então, eu tenho vro, que é átona, e eu tenho li, que é tônica. Terrível, eu tenho ter, que é átona, eu tenho ri, que é tônica, eu tenho vel, que é átona novamente. A minha sílaba tônica de terrível, ela é acentuada, mas foi de acordo com a regra gramatical de acentuação. Já a escola é uma palavra, né? Uma palavra classificada como paroxítona. A sílaba tônica dela não recebe acento. Olha, eu tenho escola, escola. Então, eu tirei o có, que é tônica. As demais, elas são átona. Lâmpada, lâmpada. Eu tirei o lã, que é tônica, e as demais são átona. Professor, professor. Eu tenho apenas o sou, que é tônico, e as demais são átonas. Então, todas as palavras têm uma sílaba tônica, uma sílaba mais forte. Porém, não são todas as palavras que sua sílaba tônica recebe um acento ou agudo ou um acento circunflexo, de acordo com a acentuação gramatical. Então, toda palavra só possui uma sílaba tônica. Porém, tem palavras que têm mais de uma sílaba átona, beleza? Essas palavras, elas são classificadas de acordo com a colocação da sílaba tônica de cada palavra. Como, por exemplo, aí a tia botou o café, a tia misturou todas, né? Aí eu tenho palavra oxítona, palavra paroxítonas e palavras proparoxítonas, tá tudo misturadinho, tá? O que é palavras oxítonas, tia? Palavras oxítonas são aquelas cuja sílaba tônica, a sílaba mais forte dessa palavra é a última, como por exemplo aí de café, café. Então a sílaba tônica é fé e acabou a palavra. Palavras paroxítonas são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a penúltima, como aí terrível, terrível, vel, última, ri, penúltima. Então, a sílaba tônica, palavras com sílaba tônica, seja a colocação a penúltima, né? Nós temos exemplo de paroxítonas. E já as palavras com
a sílaba tônica sendo a antepenúltima, nós temos exemplos de proparoxítona, como por exemplo, lâmpada, lâmpada. Eu tenho da, que é a última sílaba, não é atônica, ela é átona. Eu tenho pá, que é a penúltima sílaba, também não é tônica, é átona. E eu tenho a antepenúltima, que é lã, que é a minha sílaba tônica. Aqui eu tenho elas organizadas. Ó, pra onde é que eu vou vir bem pra aqui, pronto. Como, por exemplo, aqui a tia colocou a palavra café, caju, vovo. Vocês percebem que café café, a sílaba tônica é a última, ela recebeu um acento agudo. Caju, a sílaba tônica também é a última, porém ela não recebeu um acento. E a palavra vovô, a sílaba tônica é a última e ela recebeu um acento circunflexo. Tá. O que é que eu posso deduzir, tia? Todas essas palavras, a sílaba tônica é a última sílaba da palavra. Então, aí eu tenho um exemplo de oxítona, tá? A palavra café e a palavra vovô, elas receberam acento. Por quê? Porque as palavras oxítonas, elas recebem acento aquelas terminadas em A, terminada em E, terminada A, E, O, no singular ou no plural, e terminada em singular ou plural, e terminada nos ditongos el, oi e ei. Também no singular ou no plural, por isso que recebe acento. Já caju é terminada em U e não recebe. Já nas palavras terrível, escola e livro, eu consigo perceber que a sílaba tônica dela é a penúltima, última, vró, não, livro, vró, última, penúltima, né? Então, eu tenho um exemplo de paroxítona, escola, lá, escola, tá? Có, ela é a penúltima, já lá é a última. Terrível, e assim por diante. Porém, nessas palavras, só quem recebeu o acento foi o quê? Foi terrível, porque também vai de acordo com a acentuação. Acentua-se as palavras paroxítonas terminada em I, ou is, terminada em us, só em u também não acentua, tá? Só terminada em us, terminada em terminada em ão, em ãos ou ãos, terminada em an ou an, terminada em x, l, n, tá certo? R, são as paroxítonas terminadas nessas daí, vocês acentuam. E terminada em ditongo, tá certo? Como história e assim por diante, tá? Então, aqui nós temos terrível, ela é acentuada porque é terminada em L, tá? Já nas proparoxítonas, a sílaba tônica é a antepenúltima. Tia, então é a primeira. Se eu tenho uma palavra e a sílaba tônica é a primeira, ela é proparoxítona. Não. Porque eu tenho palavras que têm apenas 2 sílabas. E é impossível uma palavra com 2 sílabas ser classificada como proparoxítona. Para ela ser proparoxítona, ela tem que ter 3 sílabas, tá certo? O mínimo, né? Então, você vai contar sempre de trás para frente. Primeira sílaba, que é a última. Segunda sílaba, que é a penúltima. Terceira sílaba, que é a antepenúltima, tá? Então, são elas, músicas, lâmpada, música e árvore. Tia, o que é que eu consigo perceber em relação à acentuação? Não sei se foi porque a tia colocou só palavras acentuadas para proparoxítona, mas está todas acentuadas. Não, meus amores, não. Todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas, ok? Todas as palavras proparoxítona, que a sílaba tônica da palavra é a antepenúltima, elas recebem um acento grave. Ou seja, um acento agudo ou um acento circunflexo. Voltando agora para a nossa atividadezinha, para te explicar o conteúdo. Muito bem. Aí nós temos... Nessa sessão, você vai estudar a tonicidade das sílabas, ou seja, há diferentes intensidades na pronúncia de cada sílaba de uma palavra. Releia esse trecho do texto Teresa Bicuda. Teresa era rica, todo mundo sabia, mas como era também muito má e pecadora, e fazia questão de não pôr os pés na igreja, em nenhuma das 3 igrejas da cidade, nunca pôs os pés em nenhuma delas, o padre não precisou pensar 2 vezes para decidir
que ela não merecia ser enterrada dentro de um lugar onde sequer entrava em vida. Preencha o quadro abaixo fazendo a separação silábica de algumas palavras desse trecho e indicando a sílaba pronunciada com mais intensidade. Aí ela pegou a palavra Teresa, também, questão, igreja, precisou e lugar. Peguei a primeira palavra Teresa e eu vou separar de acordo com a sílaba, né? Teresa. Muito bem, separei aí, botando uma pontuação, um tracinhozinho, um hífenzinho entre cada sílaba. E aí eu vou ver qual é a sílaba tônica. Tere. Acabei de encontrar o re. Aí eu venho aqui para minha segunda coluna. É sílaba pronunciada com mais intensidade, eu coloco o re. E assim por diante nas outras. A B. As sílabas pronunciadas com mais intensidade são chamadas tônica. Considerando a atividade anterior, é possível concluir que todas as sílabas tônicas são acentuadas? Isso é verdade? Se for verdade, você põe um T, senão não põe nada, deixa quieto. Todas as palavras têm somente uma sílaba tônica? Ou há palavras que apresentam mais de uma sílaba tônica? Então, só uma conclusão aí você vai tirar correta sobre essa pergunta aí, né? A sílaba tônica pronunciada com mais intensidade em uma palavra chama-se a sílaba pronunciada com mais intensidade. Chama-se sílaba tônica, a qual pode ser acentuada graficamente ou não, que é o que a tia acabou de explicar. Aí temos as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Oxítonas, sílaba tônica da palavra é a última, paroxítona a penúltima e proparoxítona a antepenúltima. A colocação que a tia também deu exemplo, tá? Primeira questão. Leia mais um trecho do conto popular. Ela adorava subir a serra e ficar por lá. Às vezes ficava dias lá em cima, sabe Deus onde? Na serra, claro, né? E voltava carregada de cajus e mangaba. E essa era a única coisa boa que Teresa fazia na vida. Dava as frutas, cada uma mais bonita que a outra, madura, sumarentas, popudas e docíssima para quem encontrasse em seu caminho naquele dia. Qual é a sílaba tônica das palavras em destaque? Aí eu tenho a palavra adorava. Você escreve a palavra adorava e bota qual a sílaba tônica dela, identifica. Você pega cajus, também identifica a sílaba tônica dela e coloca. E você pega o único, também identifica a sílaba tônica dela e coloca aqui na A. Na B, relacione as colunas abaixo de acordo com a posição da sílaba tônica em cada uma das palavras. Única, adorável e caju. A sílaba tônica é a última. Em qual? Em única, adorável ou caju? Ah, tia, é lá em adorável. Você bota aí o B. Não, tia, é em única. Bota o A. Não, tia, é em cajus. Aí bota o C, ok? Vai classificá-lo bonitinho, tá bom? Monossílabos tônicos. Ai, tio, o que são monossílabos tônicos e monossílabos átonos? Como o nome já se diz, mono, uma sílaba, né? Então, eu tenho os monossílabos tônicos e eu tenho os monossílabos átonos. Os monossílabos tônicos são aqueles monossílabos que são pronunciados com mais intensidade. Já os átonos são aqueles pronunciados com menos intensidade. A menina quebrou o pé. Aí eu tenho a menina. Esse A, ele foi pronunciado com menos intensidade, é um monossílabo, tem só uma sílaba. Foi pronunciado com menos intensidade, aí então eu tenho um monossílabo átono. Quebrou o pé, pé, A, tia, U também, tá? Um monossílabo átono, né? Pé, tia, a pé é um monossílabo forte, ó, tem intensidade. Então, pé é um monossílabo tônico, tá? E também recebe acento, a mesma regrinha das oxítonas, tá? Esses monossílabos tônicos recebem acento, aqueles terminados em A, terminado em E, seja tônico, tá? Porque também tem uns terminados em A que não é tônico. Terminado em A, terminado em E, terminado em O, no singular ou no plural, e terminado nos ditongos el, oi e ei, tá? Singular ou plural. Tia, e como é que eu vou saber quem é forte, quem é fraco? Nós temos aqui, tá? Para ajudar vocês aqui, uma lista linda e maravilhosa, tá? A língua portuguesa há palavras compostas por uma única sílaba chamada monossílabos.
os quais podem ser classificados como tônicos ou átonos, dependendo da intensidade que são pronunciados. Monossílabos tônicos são aqueles pronunciados com intensidade e têm um significado próprio, por exemplo, mês. Tá? Os monossílabos átonos são aqueles pronunciados de forma fraca e não apresentam um significado próprio quando apresentado isoladamente. Exemplo de. É possível classificar os monossílabos como tônico ou átono com base em sua classe gramatical. Aí deu uma melhorada, né? Vamos lá. Aqui os que eu posso classificar como tônico, os que são substantivo, como pó, pé, sol, fé, cal, tá? Ah, tia. Então eles são fortes, mas só quem recebeu o acento aí foi pó e fé, por causa da regra. Só recebe aqueles terminados em A, terminado em E, terminado em O e terminado nos 3 de tom que a tia falou, ok? Se foi substantivo, então ele é classificado como tônico. Se foi adjetivo, como mal, só, então eles também são classificados como tônico. Se foi advérbio, mal, cá. Se foi algum pronome, tu, vós, meu, seu, todos são tônicos. Se foi verbo, ter, vi, dar, ler e assim por diante. Se for interjeição, ó, ai, também ele é tônico. E se for numeral, também é tônico. 1, 3, 100, ok? Então, se você encontrou esse monossílabo e ele for classificado como uma dessas classes gramaticais, então ele é tônico, tá? Vai para a regrinha para ver se ele pega acento, tá? São acentuados terminado em A, terminado em E, terminado em O. Singular ou plural, terminado em eu, oi e ei, tá? Singular ou plural. Já os monossílabos que pertencem à classe gramatical artigo, seja definido ou indefinido, eles são classificados como monossílabos átonos. Se for preposição, também é átonos. E se for conjunção, também é classificado como átonos. Aí eu tenho a primeira questão. Observe a manchete abaixo. Escolas estaduais realizam matrículas de novos alunos no mês de julho. A da questão. As palavras em destaque são constituídas de quantas sílabas? Nós temos de e nós temos mês. Aí você coloca aí. A B, qual dessas palavras é pronunciada com mais intensidade? A C, qual é a classe gramatical dessas palavras? Tá? Aqui nós temos uma atividade ótima, né? Leia a sinopse do livro a seguir, O Meu Pé de Laranja Lima. Então, você vai ler essa sinopsezinha. Ah, após ler essa sinopse, você ficou interessado em ler o livro? Hein? Vamos para o que interessa, a resposta escrita aqui. De acordo com a sinopse, quem é o confidente de Zezé? Aí você coloca. A C, por que você acha que o menino escolheu esse confidente? A D, faça a separação silábica das palavras abaixo, identificando a sílaba tônica e em seguida classificando. Aí eu tenho inteligente, sensível, Zezé, ele e fantasia. Muito bem, eu peguei inteligente, eu vou lá separar. Inteligente. Beleza. Cadê a sílaba tônica? Inteligente. Achei, é o gen, coloquei aqui. Então, eu vou classificá-lo. Se a sílaba tônica da minha palavra inteligente é o gen, então a colocação dela aqui não é a última, ela é a penúltima. Então, eu classifico como uma palavra paroxítono. Então, eu escrevi assim, ok? No título do livro, há quantos monossílabos? Classifique-os em tônicos ou átonos. Você vai botar lá, só no título, tá? O meu pé de laranja lima. Eita, que. Agora sublinhe os demais monossílabos apresentados na sinopse. Aí você permanece lendo aí o textinho e todos os monossílabos, todas as palavrinhas, né, que tem apenas uma sílaba, você vai lá e passa um tracinho embaixo. Segunda questão. Classifique as palavras destacadas de acordo com a posição da sílaba tônica. E nós temos a A da questão. Não se fabrica mais o famoso fusquinha. Achei minha palavra, que é o quê? Fabrica. Então, vamos procurar a sílaba tônica. Achei, tia.
é o bri. Como é que eu classifico? Ah, não é a última. Se fosse a última, era oxítono. A sílaba tônica é a penúltima. Então, aqui é um exemplo de paroxítono. Então, você só vai botar aí, paroxítono, só isso. E assim com as outras. Quarta questão. Leia aí em voz alta a manchete a seguir. Mulher bate recorde do EUA, né? E permanece no espaço. Um recorde que era dela mesmo. A da questão, qual é a sílaba tônica da palavra recorde? Gente, não vamos confundir recorde com recorde. Para ser recorde, ela seria uma proparoxítona e ela era obrigatoriamente ter um acento, tá? Acabou aí com essa ideia de imaginar que é recorde, tá? Então, que é recorde, tá? Então, você vai ver qual a sílaba tônica e vai colocar aqui. Depois, você vai classificar ela, se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Quinta questão. Classifica os monossílabos destacados nos provérbios abaixo. Se a carapuça servir, use-a. Eu tenho aí a carapuça, a e use-a. Aí nós vamos classificá-lo, né? Nós temos dois A e como é que eu classifico? Pronto. Esse último A e esse A, como é que eu posso classificar? A tia é um A tônico, é um A... Os dois são tônicos. Não, tia, são dois monossílabos átonos. Não, tia, é um monossílabo átono e um monossílabo tônico. Não sei, vocês que vão classificar pra tia. E o mesmo com o resto da frase, ok? Tchau, meus amores. Até a nossa próxima aula.